Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos dar continuidade àquele estudo, da ciência. E a ciência que a gente está agora se debruçando nela, tentando buscar compreender alguns dos seus conceitos, é a física. E hoje a gente vai conversar a respeito de trabalho em máquina. Mas antes, vamos para aqueles nossos avisos. Para começar, dizer a vocês que sejam muito bem-vindos, vocês que estão nos vendo aqui pela TV. Muitos eu acredito que estão assistindo, Outros eu também percebo que já estão aí na questão do aplicativo. Por quê, professora? Porque aí a gente está conversando nesse momento ao vivo, onde vocês vão poder dizer o nome de vocês, o nome da escola, para a gente poder aqui agradecer o incentivo que os professores, coordenadores e também os gestores vêm dando para que vocês participem da nossa aula. Mas também gostaria de lembrar a vocês que vocês podem ver pelo YouTube. Pelo YouTube vocês vão poder pausar, rever essa aula quantas vezes quiserem. Lembrando que no YouTube vocês têm todas as nossas aulas, de todas as matérias, Então, faz aí o seu horário de estudo em casa e monta aí um esqueminha para rever essas aulas ou para ver as aulas que você perdeu. Também gostaria de dizer aqui a vocês que a nossa aula, ela tem aí um grande, vamos dizer assim, quer abraçar a todos. E para isso, nós contamos hoje com a nossa querida Ingrid, que está aqui se esforçando, dando o seu melhor na língua brasileira de sinais. E assim, todos vocês vão poder participar ativamente da nossa aula, ficando atento e até também convidando quem está aí em casa para assistir, porque hoje nós vamos falar de muitas atividades que são feitas no nosso dia a dia, com essas máquinas e realizando trabalho, Então, vamos lá? Agora, a questão do nosso novembro, gente. É a questão aí do Novembro Azul. E no Novembro Azul, nós estamos aqui com duas bandeiras muito importantes. A questão aí da prevenção e diagnóstico precoce do diabetes e também do câncer de próstata. É muito importante, gente, buscar ajuda para primeiro aí investigar, E diante aí dessa investigação, você já está diante de uma prevenção, através aí de bons hábitos alimentares, a questão aí de atividades físicas, coisas que são muito importantes aí na prevenção do diabetes. A questão também do câncer de próstata, eu gostaria de dizer a vocês que esta semana eu vi, uma médica, uma cirurgiã pediatra, falando a respeito desse Novembro Azul e ela chamando de Novembro Azulzinho. E esse Novembro Azulzinho, ela estava lembrando que é muito importante aí todos, do sexo masculino, procurar aí a questão de ir ao médico. E aí, gente, você meu aluno que está me assistindo, conversa aí com a mamãe, vai lá, para fazer aí, vamos dizer, eu quero só fazer uma consulta para ver se está tudo bem. Porque existem alguns cuidados que muitas vezes não são percebidos. São percebidos, às vezes, na primeira infância, nos primeiros meses de vida, e depois não percebe, como a questão aí da fimose. Então, conversa aí com a mãe, com a madrinha, com a avó, com a tia, com quem está aí perto de você, para que você possa ter essa informação. E lá no postinho de saúde, é importante vocês dizerem a que vocês estão procurando a questão aí de um médico. Mas ainda para falar a respeito do Novembro Azul, principalmente no que diz respeito ao câncer de próstata, vamos chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas e dar algumas informações para a gente. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, pessoal, é muito importante esse cuidado, e essa prevenção. Quando a gente fala Novembro Azul, é realmente conscientizar as pessoas da necessidade dos cuidados e da prevenção. É só no mês de novembro? Não, pessoal. Mas o novembro ele vem como um sinal de alerta, principalmente homens, a questão do câncer de próstata, o máximo de cuidado. Então, se sentir alguma coisa, é uma doença silenciosa, que ela realmente não aparece os sintomas rápido, então é importante que todo ano você faça a sua prevenção, sua consulta com o médico e se tiver alguma coisa, ele vai te encaminhar e se descobrir no início, ele tem cura. Então, pessoal, vamos nos conscientizar disso e desses cuidados que devemos ter, tá certo? Não é isso, professora Isabel? Pois é, Cláudia. E já vamos voltar aqui, gente, com um revendo. Na aula passada eu conversei com vocês a respeito da mecânica, A questão do estudo dos movimentos. E nesse estudo da mecânica, nós já vimos a questão da cinemática, onde se preocupa com os movimentos sem querer saber as causas. E hoje nós vamos conversar a respeito da dinâmica. Vamos ver aí o que é que eu trouxe para vocês dizendo o que é dinâmica,
Vejam, vamos ler comigo esse conceito. É responsável por analisar as causas do movimento e os seus possíveis efeitos. Então, agora nós estamos diante de um ramo aí da mecânica que se preocupa não só com o movimento, mas quer saber quais são os efeitos. O que é que aconteceu para que um corpo entre em movimento? O que é que aconteceu para que um corpo, né, imediatamente seja parado, entre em repouso? Então, são alguns cuidados. E nas imagens, eu estou trazendo algo que faz parte do dia a dia, né? Do nosso dia a dia, a questão aí de alguém, né, um senhor aí puxando essa corda, desempenhando aí uma força, a questão aí de um marceneiro trabalhando aí com essa máquina e também uma atividade física, né? Este rapaz aí treinando e utilizando também um objeto que vai ajudá-lo a desenvolver força e a trabalhar aí e também desenvolver seus músculos. Então, para a gente falar aí dessa questão da dinâmica, a gente vai falar de força. E o que é força, professora? Leiam aí comigo. É o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou o movimento de um corpo. E aqui eu vou chegar bem pertinho aqui da nossa tela, porque eu quero mostrar a vocês o que é que essa força é capaz de fazer. Então, em primeiro, nós temos aqui nessa parte superior, né? Estou apontando aqui agora, essa parte superior. Então, essa imagem mostrando que esse corpo foi deformado a partir aí de uma força. Esse outro veículo, ele foi parado. Também a questão do desenvolvimento de uma força. E esses outros se encontram em movimento, né? Estão representando aí movimento, também relacionado aí a uma força. Então, nós temos aí a representação de força, que é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou o movimento de um corpo. Na continuação, eu quero que vocês observem bem essas três imagens. Vamos ver aí, nós temos a imagem número 1, a imagem número 2 e a imagem número 3. Então, todos aí estão tratando aí, lidando com a terra. Então, primeiro a gente está vendo aí um senhor com um equipamento simples e aqui ele está desenvolvendo uma força. No número 2, na cena número 2, esse senhor agora já está contando aí com a ajuda desse cavalo. Ele também está desempenhando uma força, mas a gente já começa a ver que esse cavalo ele está também ajudando aí nessa força, nesse arado aí que esse agricultor está querendo fazer aí no seu solo. E no terceiro, um outro tipo, né? Aí a gente está mostrando aí uma evolução de forças e nesse terceiro também essa pessoa que está operando essa máquina também está desenvolvendo força, porém, ele agora tem uma ajuda bem maior. Então, nessas três representações, nessas três cenas, eu estou querendo mostrar a vocês a questão aí de alguns objetos que podem ajudar, né, a questão aí desse desempenho da força. Não só objetos, como também aí na questão desse cavalo que está ajudando esse senhor, aí, esse agricultor a arar. Então, estamos falando aí de três tipos diferentes de força. E agora, quando a gente fala em força, e que eu mostrei aí para vocês, aquelas três representações, eu estava mostrando a vocês trabalho. E o que é o trabalho? É uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. E também trouxe numerados para a gente conversar três representações. Vou também mais uma vez para pertinho da tela para apontar e chamar a atenção de vocês de algumas observações que eu faço na hora que eu selecionei essas imagens. Então, primeiro aqui, eu tenho esse senhor que ele está transportando essas duas caixas. Então, esse aqui, ele está desempenhando uma força, né? E vejam que os seus braços e o seu corpo é quem está sozinho locomovendo essas duas caixas. Nesse segundo, esse senhor aqui, olha, ele já encontrou um objeto, né, que está facilitando. Ele está desempenhando uma força, porém, ele está tendo ajuda. Então, agora ele vai guiar, né, e vai desempenhar uma força bem menor em relação àquele primeiro. Embora que esse aqui, ele está com 5 caixas. E a gente aqui não pode dizer que elas são maiores ou menores que aquela primeira, a representação do primeiro, nem a gente pode dizer que o que está mais pesado. Porque nesse momento aqui o que eu quero mostrar a vocês é a questão de objetos que facilitam o deslocamento aí e a questão aí desse trabalho realizado.
Vejam que o plano está inclinado, né? Esse carrinho aí está inclinado e aí facilitando. Já esse terceiro, ele está também, mas agora ele está com patinete. Vejam que ele está levando também um objeto aí na sua mochila e está se deslocando com a ajuda desse vamos dizer assim, desse tipo de veículo, né? Onde ele, nesse patinete, está deslocando. E agora, nesse terceiro, esse motociclista está também. Então, a minha observação aqui, no que diz respeito ao trabalho, é perceber que aqui está acontecendo a transferência de energia devido à atuação de uma força. Então, as forças aqui desempenhadas, elas estão realizando o trabalho. Então, vale muito a gente parar para pensar, como eu disse no início a vocês, que esta nossa aula, a gente está trazendo muitos exemplos do nosso dia a dia. Se eu não estou realizando, mas eu observo, né, alguém que está realizando esse tipo de trabalho. Na continuação, eu trouxe para vocês aqui, né, uma senhora que está aí fazendo um bolo com um equipamento. Vejam que esse equipamento dela, ela está batendo o bolo, mas ela está pensando, olha o que ela gostaria de ter, né? Ela está usando aí a sua força maior para desenvolver aí e misturar todos esses ingredientes nessa massa, nesse bolo, nesse pão que ela está fazendo. Mas olha o pensamento dela. Ela gostaria de ter uma batedeira elétrica para realizar esse trabalho. E aí a gente está vendo aí, olha, que os trabalhos que nós realizamos, eles podem ser melhorados. Ó. Melhorar a realização de trabalho. Vamos ver cada um deles, né? Quando a gente melhora, a gente reduz o esforço físico. Então, no caso dessa cozinheira, ela está aí querendo algo que ela diminua o esforço físico dela, utilizando a batedeira elétrica. O outro exemplo é realizar um modo mais fácil. Então, ela está querendo aí um modo mais fácil de realizar o trabalho. E agora, no terceiro item, menor gasto de energia. Então, ela está dizendo aí, eu depois que termino de bater esses bolos ou esses pães, eu estou cansada, eu estou exausta. Então, ela está dizendo que gostaria de algo para facilitar aí o trabalho, gastar a questão aí de menos energia do que ela vem fazendo. Então, veja como é importante esse nosso estudo que fala, né, da dinâmica, que fala do trabalho, que fala da realização de ações do nosso dia a dia. Vamos ver mais um? E aí o que ela estava desejando era uma máquina, né? O que ela estava desejando em relação aí à batedeira é uma máquina. Mas o que é uma máquina? Olha aí a definição, vamos lá comigo? É todo e qualquer dispositivo que muda o sentido ou a intensidade de uma força com a utilização do trabalho. Então a máquina ela vem, né, para ajudar aí a mudar o sentido ou também a mudar essa intensidade da força e realizar um trabalho. Eu trouxe aqui para vocês uma máquina de lavar, né? E trouxe aí, né, esse trabalho realizado, tanto por esse caminhão que está transportando, né, essa terra, como também essa escavadeira, que além de escavar, ela está facilitando e colocando dentro desse caminhão para ser transportado. Então, aí, essas máquinas, né, elas têm uma grande importância no dia a dia, no trabalho realizado pelo homem, porque além de facilitar, está diminuindo aí a questão aí dessa energia que está sendo gasta para realizá-los, ok? Vamos para mais? Então, quando a gente fala de máquinas, existem muitas máquinas que fazem parte aí do nosso dia a dia, aí na cozinha, né? Vocês vão ver agora que a gente vai falar de muitas máquinas que estão aí na nossa casa, que está na nossa escola, que a gente vê na rua, que a gente vê em determinados lugares. O primeiro é a questão aí do plano inclinado, que nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos. Eu trago aí para vocês o cadeirante e aí a facilidade desse plano inclinado para ele se deslocar. Então, se fosse uma escada, ele não teria como fazer esse transporte, se deslocar sozinho, ele precisava de ajuda. E no plano inclinado, não. Então, lembrem que essa representação aí é uma regra. O outro é a questão aí da roda, né? E aí a gente vai ver uma das primeiras invenções do homem, a questão aí de a gente falar um pouquinho aí da história, né? A grande revolução em relação aí quando o homem consegue, né, descobrir aí a roda e fazer esse móvel e transportar nesse móvel uma infinidade de objetos. A questão da alavanca,
que a gente observa rapidinho e a gente já pensa aí num brinquedo, a gangorra, que a gente vê em alguns parques, e a polia ou rodana, que vai facilitar também o transporte na utilização de cordas e também na utilização de algumas rodas. Então, agora a gente vai ver cada um desses tipos de máquinas simples que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente vamos ver que eles recebem nomes específicos, que eles têm função, né, na realização de trabalho e que eles estão aí para facilitar, né, todos esses exemplos que eu trouxe, para facilitar a realização do trabalho, do nosso trabalho, do trabalho das outras pessoas também. Vamos lá? Primeiro aí, a questão do plano inclinado. Então, veja a primeira imagem que eu trago para vocês, né? Esse carro, que aí deve ter quebrado, alguma coisa desse tipo, e ele está sendo rebocado. Veja que para ele ser transportado nesse caminhão, foi utilizado um plano inclinado. O segundo exemplo é esse menino, esse garoto, que é graças às rampas, né? Que é um plano inclinado, ele está se deslocando aí muito bem. Então, a questão de rampas é algo, né, que é uma conquista de todos os cadeirantes e que a gente tem que também levantar essa bandeira, que em alguns lugares tem que ter na nossa escola, né, nas ruas, em alguns pontos na calçada, e nós, né, que muitas vezes saímos aí com o carro, a gente tem que ter muito cuidado, a gente não parar em locais, é proibido parar em locais que tem rampa, para que o cadeirante ele tenha acesso da rua para a calçada. Então, fiquem atentos também a isso. O outro exemplo, né, é a questão aí de uma construção, esses senhores trabalhando e um deles vai transportar areia para dentro da casa e veja que a facilidade que ele vai encontrar, porque na casa tem rampa. Então, vejam aí esse cuidado, né, que muitas vezes, alguns locais dizem assim, não precisa de rampa porque tem elevador. E aí, eu chamo a atenção de vocês que, mesmo com elevador, é muito importante, não tão a questão de uma altura, né, de 3 andares em diante, mas é importante ter rampa para facilitar. Imagina num pânico, numa falta de energia, o que é que vai acontecer? Então, vale a pena a gente conversar, né, na escola, conversar em casa e também alertar as pessoas que muitas vezes colocam até entulho, lixo na frente de uma rampa, dificultando aí a passagem de cadeirantes, né, e pessoas que tenham também dificuldade de transitar, a questão aí da mobilidade. O outro é a questão da alavanca. E aí, professora, a gente já viu a questão do plano inclinado, fácil, né? A gente está acostumado a ver, mas o que é uma alavanca? Então, alavancas são formas, né? Elas são formadas por um objeto rígido. Então, a gente vai ver muitas vezes um pedaço da madeira ou até mesmo ferro, capaz de girar em torno de um ponto de apoio fixo. Então, nós temos aí a representação de algumas formas de utilizar a alavanca. Tanto com o chão mesmo, a questão aí de uma pedra, né? A questão aí de um pedaço de madeira que venha facilitar, fazer oposição àquilo que a gente quer deslocar. E uma das alavancas mais conhecidas, eu acredito, e desejadas, né, para a questão de um divertimento, é a gangorra. Veja que o ponto fixo está na parte central aí das duas extremidades aí da gangorra. Então, tem um ponto fixo. Mas, para a gente estudar a questão dessas alavancas, nós vamos ver que existem 3 tipos bem interessantes. E esses 3 tipos, eles recebem nomes específicos. Eu vou me aproximar mais uma vez da tela, porque agora eu vou precisar de apontar para vocês o que compõe cada uma dessas alavancas, além do termo técnico que cada uma recebe. O primeiro tipo de alavanca ela é a interfixa. Vejam que eu coloquei aqui algumas letrinhas, né, e também coloquei a legenda para facilitar e vocês entenderem o que cada ponto da alavanca representa. Então, aqui, ó, o local onde a gente coloca o dedo, lá na tesoura, é a força potente. A questão de instalar, muitas vezes, um parafuso na tesoura é o ponto de apoio. E o momento onde a gente vai conseguir cortar é a força resistente, é onde está sendo colocada a força. Interresistente é um outro tipo de alavanca. Muito comum aqui a gente vê o carrinho de mão e a facilidade de transportar muito peso nesse carrinho. Mais uma vez a gente vê a força potente, a gente vê agora aqui
que o ponto, né, resistente é o local onde está sendo deslocado, e aqui o ponto de apoio, que vai ser a rodinha batendo aí no chão. O outro tipo de alavanca é o interpotente, muito comum nas pinças, né? Acho que todo mundo aqui já viu, já manuseou uma pinça. E aqui nós temos mais uma vez a questão agora, o ponto de apoio, né? Que vai ser aqui, olha, na parte onde as duas pazinhas dessa pinça vão estar juntas, a força potente e ali a questão da força resistente, aonde a gente está querendo, né, extrair um pelo, ou também essa pinça pode ser para deslocar pequenos, né, vamos dizer assim, pequenas coisas que a gente precisa transportar de um lugar para outro, que muitas vezes com os dedos a gente não consegue. A pinça também é muito utilizada no laboratório, né, de ciência, para também pegar alguns objetos quando estão quentes, quando são ácidos, ou também quando estão em pequena porção, para quando a gente não consegue pegar com os dedos. E agora nós vamos ver mais uma vez essa questão. Onde é que a gente está vendo a força sendo colocada, quem é que está sendo deslocado e quem é o ponto de apoio. Então, aí eu tenho o esforço físico, né, o ponto de apoio e a resistência, que é o objeto que se pretende deslocar. Mais uma aqui. Aqui a representação de cada uma daquelas que eu mostrei, né, no conjunto das três. A alavanca interfixa. Então, mostrando mais uma vez aí onde é a força, onde é o ponto de apoio e onde é o objeto que se pretende deslocar. Lembrando nessa aqui, ela é como é o exemplo da gangorra, esse ponto de apoio ele tem que ficar no centro, senão é desvantagem em relação aí a deslocar esse corpo, esse objeto. Por isso que, se você vai fazer uma gangorra em casa, né, se você colocar mais para um lado ou para o outro, vai ter vantagem e desvantagem nessa brincadeira. Muitas vezes está fazendo aí uma construção, tem uma tábua, tem uma pedra, e você vai brincar aí tentando montar uma gangorra. Preste bastante atenção que para ser, né, vantagem para os dois, as duas extremidades, é preciso que esse ponto de apoio fique no centro. Agora nós vamos ver mais um, né? A alavanca interresistente. Agora a gente está querendo transportar esse objeto e o ponto de apoio, né, vai estar em uma das extremidades. Na continuação, a alavanca interpotente. Vejam agora que essa força muda de posição. Eu agora tenho o ponto de apoio na frente e a pedra que está sendo deslocada vai estar em uma das extremidades e essa força vai ter que ser deslocada aí nessa questão do centro, vai estar no centro. E agora a gente vai conversar sobre cada um desses, né? A questão é dessas vantagens em relação a esse movimento. Então, nós vemos aqui a questão da roda. Eu já coloquei na aula de hoje a importância, né? O que a história nos mostra em relação a essa descoberta. A questão aí de todo esse movimento na realização do trabalho. Então, eu vejo a questão do deslocamento dos veículos, eu vejo a grande importância, não só dos moinhos, né? Mas como também da questão da geração de energia, através aí da energia eólica, dessas pás que fazem esse movimento. Então, a questão da roda. O outro, a gente está agora só revendo, né, os conceitos que foram trabalhados, a questão de engrenagem. Acredito que a engrenagem que alguns de vocês conhecem é a da bicicleta, que está sendo representada no primeiro. Então, através dessa engrenagem, quem tem uma bicicleta, né, com marcha, é que vai poder dizer se quer desempenhar maior força ou não. Então, essa engrenagem vocês têm como regular na troca aí, não é que muitas vezes fica no guidão, onde vocês vão poder eliminar, né, essa força ou aumentar essa força. E aí, em algumas máquinas, que eu acho que já é mais complexo, mas eu trouxe aí para vocês essa questão dessa engrenagem. Então, muito importante aí também no nosso dia a dia. A polia ou rodana também já foi representado aqui quando eu falei da questão apenas, né, da cinemática, que falava da força, mas a cinemática não se preocupava em relação aí às causas, e agora não, a gente quer saber a causa. Então, para né, essa questão aí de deslocar um corpo de um lugar para outro, é preciso que essa força ela seja maior do que a força do objeto. Então, aí o deslocamento. A questão desses poços d'água, que é algo bem, né, bem lá atrás em relação ao tempo, embora que em algumas cidades do interior, em alguns sítios, ainda tira a água do poço dessa forma, então é preciso realizar, sim, trabalho. E a questão do teleférico também, que a gente já citou
né, o teleférico na questão só do movimento, agora a gente está dizendo que existe aí esses cabos, eles vão realizar aí uma força para sustentar e ao mesmo tempo deslocar. Na continuação, a gente vai agora para uma atividade. Veja o que eu estou pedindo aqui a vocês. Pesquise na sua casa objetos que facilitem os trabalhos que são realizados no dia a dia. Então, dá uma olhadinha, faz essa lista. Lembra do meu exemplo, daquela cozinheira que estava batendo o bolo e ela lá pensando em ter uma batedeira? Então, vejam que alguns objetos que estão na nossa casa, eles vão ajudar a realizar o trabalho, né? Um abridor de latas e outras coisas mais. Já ia dar mais algumas dicas, mas eu quero que vocês pesquisem e encontrem aí no dia a dia, na casa de vocês, vocês estão utilizando objetos que vão facilitar o trabalho. Eu agora vou chamar a professora Cláudia, que ela vai se despedir de vocês e eu volto para me despedir, porque a nossa aula já está acabando. Não é isso, Cláudia? É isso aí, professora Isabel, uma aula maravilhosa dessa, né? Espero que eles façam atividade e que vocês tenham curtido aí, tá certo, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima aula. Pois é, pessoal, estamos nos despedindo. Dá uma olhadinha, revê essa aula, porque tem vários conceitos que foram apresentados hoje. E não esquece de fazer essa atividade. Chama a mãe para ajudar. Eu sei que algumas vão dizer o que é que elas gostariam de ter em casa para facilitar o trabalho. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.